Olá, aqui é só um recadinho. Temos agora um canal de cortes da TV Flórida. Confira o link na descrição desse vídeo. Já está inscrito? Se ainda não, corre lá e se inscreva. Aproveite para se tornar membro do canal. Vamos para o vídeo agora. Eu trago aqui a reportagem do Antagonista, que trouxe algumas aspas do William Bonner, e aqui eu vou querer rebater cada uma delas. A manchete já chama muita atenção. JN perde audiência e Bonner diz que redes sociais são um problema para a humanidade. Apresentador da Globo está incomodado com a descentralização da informação e a consequente perda de relevância de seu telejornal. Aqui eu já acho que na linha fina o Antagonista capturou bem a mensagem. Fez um resumo que eu acho que está perfeito. É isso mesmo. A perda de protagonismo, a descentralização da informação fez com que os telejornais tradicionais perdessem relevância, perdessem audiência. E isso eu acho que eles não aceitam até hoje. Vamos entrar aqui nessa reportagem curta e rebatendo algumas falas de William Bonner. Durante a participação no Cannes 2025, William Bonner, editor-chefe e apresentador do Jornal Nacional, fez críticas às redes sociais e refletiu sobre o papel do atual jornalismo. O seu telejornal caminha para ter o pior ano de audiência de toda a sua história. Então, o JN, Jornal Nacional, caminhando para ter o pior ano de audiência da sua história. E aqui a gente já começa a entender as críticas às redes sociais. Mas vamos seguir aqui na matéria. Para ele, os avanços tecnológicos mudaram a forma de se comunicar, mas também intensificaram desafios como a disseminação de desinformação e o crescimento da intolerância. Bom, aqui eu acho que as redes sociais potencializaram tudo, as notícias verdadeiras e as notícias falsas, obviamente. E as próprias plataformas criaram mecanismos para a população, para o cidadão denunciar o que é mentira, que são as notas da comunidade, que já tem no X e que o Instagram e o Facebook também estão implantando. Então está dando esse poder para o cidadão. Quando alguma aberração aparecer na timeline, os usuários vão apontar que aquilo é fake news. Só que aqui tem um problema. Os cidadãos também podem apontar fake news dos jornalistas, dos veículos de comunicação, de instituições de Estado. Então, olha como o poder que estava centralizado na mão de poucos, né, dos veículos de comunicação, também foi entregue para os cidadãos. E eu acho que isso, eles também não se conformam. Então, partir para a demonização das redes sociais é fácil. Afinal de contas, eles perderam protagonismo. Eles estão desesperados para recuperar esse protagonismo. Só que a tecnologia está aí e dificilmente vamos retroceder nesse sentido. Dificilmente a imprensa tradicional terá a mesma relevância, a mesma credibilidade, porque os cidadãos passaram a ter plataformas de questionamento do que aí está. Cada cidadão com um celular na mão vira quase que um jornalista. Se acontece um acidente, alguma coisa, o cidadão filma e já publica nas redes sociais. E tô dando aqui um exemplo simples, mas esse racional vale para tantas outras coisas. E isso diminui, inclusive, a possibilidade de manipulação de informação. Porque qualquer evento já está circulando em demasia na rede por conteúdos gerados pelos próprios cidadãos. Então fica difícil, em muitos casos, a imprensa dar uma roupagem militante, uma roupagem enviesada ideologicamente, porque fica difícil você lutar com as imagens, com os fatos, com a opinião pública. Tá, então, assim, eu acho que isso tem incomodado demais essa galera. Seguindo, as redes sociais seguem sendo um enorme problema para a humanidade. Isso é William Bonner. No momento, estamos lidando com esse mal, com as bolhas, com a intolerância crescente, com as pessoas se recusando a ouvir os diferentes e ainda tornando os diferentes seus alvos, porque inimigos. Bom, aqui alguns pontos. Bolha sempre existiu. É que antes das redes sociais existiam pouquíssimas bolhas, então era muito mais fácil manipular a sociedade como um todo. As bolhas eram gigantescas. As redes sociais permitiram, entre outras coisas, que novas bolhas fossem criadas. Então, se de fato existe pluralismo, são nas plataformas, são nas redes sociais que acolhem todos os tipos de opinião. Antes do advento das redes sociais, de novo, eram pouquíssimas as bolhas. E aí a imprensa, de fato, poderia manobrar a sociedade, manipular literalmente a sociedade, tanto para o lado positivo como para o lado negativo, porque as bolhas eram poucas, era fácil administrar, vamos colocar assim, a sociedade. As redes sociais não, elas são tão democráticas, mas tão democráticas que cabem todas as opiniões. E a imprensa acaba virando apenas mais uma das opiniões, apenas mais um ponto de vista. Essa é a grande diferença. Então a relevância foi de fato
impactada. Com relação à intolerância, dá a impressão que essa galera, eu fico com esse sentimento que quando eles falam de intolerância é sempre acusando a direita, como se eles não fossem intolerantes, como se eles também não aceitassem a direita, não aceitassem os políticos à direita. Por exemplo, o Bolsonaro desde sempre é perseguido, ele não teve paz, não teve sossego. Isso para mim também denota intolerância, quando o mas era utilizado para piorar notícias positivas no governo Bolsonaro e hoje muitas vezes utilizado para melhorar notícias negativas do governo Lula. Isso para mim denota intolerância, é não aceitar o contraditório. Quando o William Bonner fala em intolerância, o que eu acho que é intolerante é você cercear, é você tentar censurar o contraditório. E isso é intolerância. É você querer ter uma narrativa única, com pouca variação sobre essa narrativa. E isso é intolerância. Me parece que essa galera tem pânico do contraditório pleno, verdadeiro, abrangente. Essa que é a minha opinião, tá? Então, eu acho que esses argumentos do Bonner estão frágeis. Seguindo aqui, o jornalista defendeu que o papel do Jornal Nacional e da imprensa, em geral, ganhou nova dimensão diante desse cenário. Aspas, não faz sentido o Jornal Nacional se apresentar como um órgão que vai te comunicar as coisas. Não, mas ele está lá porque ele é o órgão que vai te ajudar a compreender. Ele vai organizar as coisas, ele vai contextualizá-la. Bom, sempre lembrando que isto realmente ele faz. Qualquer jornal faz isso. Eu também nas minhas redes sociais faço isso. Só que cada um organiza as ideias e contextualiza de acordo com as suas crenças, de acordo com a sua ideologia. Falar que a imprensa tradicional faz jornalismo isento, imparcial, na minha opinião é mentiroso porque isso é impossível. Todo ser humano tem viés, tem crenças, tem ideologia. A grande questão é que as ideias e a ideologia de boa parte da imprensa não tem mais eco, não tem ressonância mais na sociedade, ou pelo menos na maior parte da sociedade. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.